Levante as suas mãos e vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos celebrar juntos ao Senhor. Salvação e glória pertence ao Senhor, e seja o Cordeiro de Deus, bênção e honra, força e poder, pertencem só a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, grande é teu sol. Nós vamos
Eu quero que você tome a sua Bíblia nesta hora. Levante mais alto que você puder a sua Bíblia. E você vai levantá-la bem alto. E vai fazer uma proclamação que nós sempre estamos fazendo. Cada dia, quando chegamos na casa do Senhor, proclamamos dizendo assim, vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, esta é a tua bendita palavra. Que nesta noite, Senhor, ela nos console, nos edifique, nos exorte, mas que possamos sair daqui, ó Pai, com a nossa vida transformada através da tua palavra. Conceda ao pregador a tua graça, a tua sabedoria, a tua unção, Senhor, e que hoje seja noite também de salvação, de reconciliações, uma noite, ó Pai, onde a tua palavra seja o alimento dos teus filhos, que haja fome no coração de cada um deles pela tua palavra. Conceda ao pregador graça, sabedoria e unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Não existe uma parte das Escrituras que seja mais importante do que a outra. Pelo contrário, a palavra de Deus é a mesma e não temos nela nem um pedacinho que possamos falar assim, eu posso desprezar isso aqui que não é relevante para mim. Pelo contrário, hoje eu quero plantar no seu coração uma palavra do coração do Senhor. O significado de estar vivendo pela fé. Vamos falar? Vivendo pela fé. Outra vez, vivendo pela fé. Sobre isso, quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11, o verso de número 6. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. E vamos começar a ver o que está escrito. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero começar falando sobre isso, o caráter fundamental da fé. Queridos, a grande chave para a vida cristã vitoriosa e o ministério assim de tanta excelência está no exercício da fé. Esta compreensão tem que dominar o seu coração. Esta palavrinha tão pequenininha, de apenas 2 letras, é muito importante para a sua vida cristã. Ela é o único meio pelo qual podemos nos relacionar com Deus e viver na abundância de tudo aquilo que Ele nos ofereceu a partir da cruz. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos falar? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o texto diz, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você abriu sua Bíblia em Hebreus 11, 6, então vamos ler de novo esse texto. Hebreus 11, o verso 6. Levante a sua mão para o céu, a mão direita, e vamos falar juntos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Outra vez, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Deus existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Perceba aqui, filho, que para agradar a Deus são necessárias 3 coisas, que nós acabamos de ler: aproximarmos-nos dEle, crermos nele, que Ele existe, e crermos que Ele fará o que nós precisamos. Temos de vê-lo como nosso galardoador ou recompensador. Fé é algo assim mas tão fundamental para que nós possamos nos relacionar com Deus. Ele, na verdade, não se agrada do homem que não crê, que não confia plenamente. Além disso, o único acesso que temos à salvação é através de quê? Da fé. Em Efésios, capítulo 2, o versículo de número 8. Vamos ler o que está escrito em Efésios, capítulo 2, o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quantos estão aqui que podem dizer, eu já estou salvo? Levante a mão. Levante a mão, quem é salvo aqui? Dê um grito, eu sou salvo. Mas agora, como que nos apropriamos da salvação? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós nos apropriamos da salvação de que maneira? Pela fé. Ele transformou a minha vida no dia 19 de maio de 1966, quando eu disse, Jesus, entra na minha vida. Ele entrou, mudou a minha história. Quantos aqui podem dizer, Ele mudou a minha história? E você tomou posse disso, de que forma? Através de uma coisa que você sentiu, um arrepio? Não, mas foi algo como pela fé. A não ser que você creia absolutamente na obra da cruz, nós não podemos, de forma alguma, nos apropriar de todos os benefícios dela. E nós só apropriamos através de algo chamado a fé. E nós somos chamados a viver pela fé. Algumas pessoas acham que viver pela fé é viver desempregado. Algumas pessoas estão assim desempregadas e você pergunta, como você está vivendo? Ele diz, eu vivo pela fé. Não, você vive desempregado, é outra coisa. Viver pela fé é algo completamente diferente. O Senhor Jesus diz na sua palavra, em Hebreus capítulo 10, o verso de número 38. Hoje você vai ser rápido em abrir a sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, o versículo de número 38 diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isso confirma a verdade de que a única maneira de vivenciarmos a plenitude do reino de Deus é através de quê? Da fé. O crente não pode de forma alguma se basear em circunstâncias naturais ou em sentimento para ele viver. Ele deve dizer, eu sou um cidadão dos céus. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Capítulo 1. Efésios capítulo 1, o versículo de número 3. Algo que você precisa sempre ter essa compreensão no seu coração. Efésios capítulo 1, o versículo de número 3 diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isto é um fato consumado. Não é que Ele vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais, mas é um fato. Ele já, diz aqui o texto, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Isso é um fato consumado. Nós já fomos abençoados. Agora,
o único canal para trazermos essas realidades espirituais à nossa vida prática é através de quê? Através da fé. Ela funciona como um cheque ou senha que dá acesso a quê? A todas as realidades espirituais, de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. É pela fé que vencemos o mundo. Você não vence o mundo pelo seu suor. Você não vai vencer o mundo. O mundo, essa palavra mundo aqui na Bíblia, no linguajar do Novo Testamento, é muitas vezes essa referência ao sistema corrompido do pecado que afeta a humanidade. Há um sistema mau, há esse sistema de corrupção, de mentira, de miséria e um domínio assim demoníaco também. E o mundo exerce essa terrível pressão sobre a vida do crente, sobre a sua vida, tentando impor sobre os seus padrões, sobre a sua vida, padrões pecaminosos. Mas Jesus preveniu os seus seguidores dizendo assim, em João 16, o verso de número 33, olha o que está escrito. João 16, 33, Jesus diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está com isso nos dizendo que apesar das lutas contra esse sistema de pecado, nós podemos ser o quê? Vencedores. Mas agora, o apóstolo João traz uma revelação prática para nós sobre como vencer esse sistema. 1 João, capítulo 5, o versículo 4. 1 João, capítulo 5, o versículo de número 4. 1 João, capítulo 5, o versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A maneira de você vencer esse sistema, chamado sistema do mundo, onde Satanás reina, onde a vontade dele quer ser impressa na sua história, aqui a palavra diz assim, de uma forma tão clara, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos aqui proclame mesmo, eu nasci de novo? Então diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? Que é a nossa fé. É a nossa fé. A nossa fé. Ele está nos dizendo que apesar das lutas dentro desse sistema pecaminoso, podemos ser o quê? Vencedores. É através da fé que nos mantemos fiéis aos padrões do reino de Deus. É através da fé que não fazemos concessões a Satanás e ao sistema que ele rege. É pela fé, querido. Todas as coisas, somos mais do que vencedores. Podemos o reino das trevas. Você nunca pode se esquecer disso. Além de você lutar contra o sistema de pecado, nós lutamos também contra personalidades caídas, que são chamadas demônios. E o diabo comanda uma multidão de espíritos malignos, com todo tipo das armas mais sujas contra nós. Mas nós não estamos à mercê dos demônios, nem de Satanás, se tivermos o quê? Fé. E a maneira que Paulo nos ensina a sermos sempre vitoriosos, em Efésios capítulo 6, o verso de número 16, Efésios capítulo 6, o verso de número 16, é pelo poder da fé que podemos desfazer toda a obra do reino das trevas contra nós. Está escrito em Efésios 6,16 o quê? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Hoje, esse símbolo da fé, tantas pessoas têm um escudinho já da fé, no carro tem o escudo da fé, na camisa tem o escudo da fé,
mas você precisa ter o escudo da fé dentro do seu coração. Sabe, você não pode de forma alguma abdicar de ter as 24 horas, todas as semanas, o resto dos dias da sua vida, o escudo da fé. A palavra diz exatamente, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. As setas inflamadas dele, do maligno, dizendo, olha, você não é nada, Deus não se importa com você, você é um miserável, você é isto, você é aquilo, nunca você vai ser nada na vida. Mas no momento quando você se sintoniza com as trevas, dizendo é assim mesmo, eu sou um coitadinho mesmo, o Senhor não se importa comigo, Deus não liga para mim, o outro já casou, eu estou solteiro até hoje, o outro já está empregado, eu estou desempregado. Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e a única arma que você tem, querido, exatamente para que esses dardos inflamados do maligno, que veio para matar, para roubar, para destruir, para tirar você do caminho do Senhor, é se você sempre estiver usando o quê? O escudo da fé. É isso que a palavra diz. Pela fé vencemos, mas vencemos de uma maneira tão gloriosa o reino das trevas. Mas pela fé nós liberamos o poder sobrenatural de Deus. Algo que você precisa guardar no seu coração. Abra comigo no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Jesus está trazendo as orientações finais aos seus discípulos e para todos nós. Os dons espirituais, milagres, são coisas que devem assim acompanhar a vida do cristão. Nós somos chamados para ser canais do poder de Deus entre os homens. Jesus afirmou aos seus discípulos, em Marcos 16, versos 17 e 18. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Quem é que crê? É quem tem fé. Estes sinais hão de acompanhar os que têm fé. Os que creem. Ele diz, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Algumas pessoas acham, bem pastor, esses sinais são para pessoas especiais, pessoas que Deus escolheu, pessoas que são diferentes, pessoas... Não, querido, é para todos nós. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, isto é para mim, é para você. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome. Fale comigo, no nome de Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olhe para suas mãos. Jesus diz para mim e para você, imporão as mãos sobre os enfermos. São estas mãos, queridos. São estas mãos. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ah, pastor, mas isso aí é só lá para a pessoa que for assim. Querido, ele não disse isso. Ele diz, estes sinais hão de acompanhar aos que creem. Quantos que creem? Agora você tem que colocar isso em prática. Eu quero mostrar para os irmãos o verdadeiro conceito de fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1. Vamos voltar. Hebreus capítulo 11. Se temos que... Alguém disse assim, pastor, quando você vai parar de pregar sobre a fé? Eu vou falar, quando toda a igreja estiver vivendo em fé. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Hebreus capítulo 11, o verso de número 1. A Bíblia ensina, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,
a convicção de fatos que se não veem. Não há definição mais completa e exata do que esta. Vamos falar juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se você pudesse sublinhar essas duas palavras, certeza e convicção. Vamos falar? Certeza e convicção. Outra vez, certeza e convicção. Elas trazem o caráter da genuína fé. Se houver dúvida, não há fé. Fala para o seu irmão, meu irmão, se houver dúvida, não há fé. Por quê? Quando você lê Tiago, capítulo 1, depois de Hebreus já é Tiago. Tiago, capítulo 1, a fé baseia-se unicamente na palavra de Deus. Ela não exige assim evidências ou coisas visíveis, mas simplesmente crê no que o Senhor diz e nos leva a andar em cima da palavra do Senhor. Diz assim, Tiago 1,6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. A dúvida, o oposto da fé, por incrível, não é incredulidade, é a dúvida. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, Deus pode curar essa pessoa? Com certeza todos vão dizer, pode. O oposto da fé não é a incredulidade, é a dúvida. A dúvida é esta seta tão maligna, que sempre vem como se fosse essa flecha incendiária, para levar você a viver uma vida cristã medíocre, levar a viver uma vida se arrastando, viver não segundo o sonho do Senhor. E a dúvida é sempre a respeito do amor de Deus pela sua vida. São aqueles momentos que a dúvida bate dizendo assim, Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus não está aí nem para mim. Foi assim lá no Jardim do Éden. Foi assim nas tentações que Jesus Cristo experimentou. A dúvida é a inimiga da fé para roubar de você. Mas você precisa ter a compreensão, primeiro, que a fé não é um sentimento. Nós não vamos caminhar por aquilo que nós sentimos. Muitas pessoas fracassam em exercer fé porque confundem com sentimento ou sensações. Ele diz, eu não estou sentindo. Aí eu queria sentir um arrepio. Aí eu queria ter um sapatinho de fogo. Eu queria ter isso. Isso é o tipo, não é bem assim. Você não precisa desses fatores que manifestam no nível da alma humana. A fé genuína opera no espírito, não depende da alma. Uma pessoa pode estar sentindo dores, mas se em seu coração crer na palavra que diz que Jesus já levou sobre si suas dores, pela fé ela será curada. Quando nós olhamos no exemplo de Abraão, Abraão é chamado o pai da fé. O pai da fé. É aquele homem que para todos nós é um paradigma de fé. Olha o que acontece. Em Gênesis capítulo 22, o verso de número 2, há um momento assim tremendo, terrível também na vida de Abraão. Gênesis 22, o versículo de número 2, diz assim. Vamos ler do verso 1, Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Verso 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Agora olhe para mim. Enquanto caminhava para o Monte Moriá, o lugar onde faria o sacrifício, Abraão já estava velhinho, bem velho. Ele deve ter sentido muitas coisas. Muitas interrogações surgiram na sua mente, sentimentos de saudade e até de medo devem ter gritado assim tanto no seu coração. Mas ele tinha uma ordem de Deus e uma promessa. O Senhor havia prometido a ele que ele seria, através de Isaque, seria chamada a sua descendência. Em Gênesis 21, o versículo 12, abra sua Bíblia, volte um pouquinho. Gênesis 21, versículo 12. O Senhor disse assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareças isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Antes do Senhor ter falado para Abraão levar o seu filho lá para o Monte Moriá, já havia uma palavra do Senhor, dizendo assim: porque por Isaque será chamada a tua descendência. Se você voltar um pouquinho a página, em Gênesis, capítulo 15, o versículo de número 5. O Senhor prometeu que em Isaque seria chamada a sua descendência. E em Gênesis 15, verso 5, diz assim: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e contra as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a sua posteridade. Ou seja, a descendência de Abraão seria tão grande como as estrelas do céu, como as areias do mar. E agora, por que Abraão, obedecendo ao Senhor, sobe o Moriá? Por que o coração dele, mesmo estando ali tão pequeno, ele cria de uma maneira tão maravilhosa, como está escrito aqui em Hebreus capítulo 11, o versículo de número 19. Hebreus capítulo 11, o verso de número 19. O que ele cria? Ele cria de algo que iria acontecer. Diz assim, Hebreus 11, 19. Porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A fé de Abraão baseava-se não naquilo que a sua alma dizia, mas na promessa do Senhor, nessa promessa que ele guardava dentro do seu espírito. Fé não é um sentimento. Fé não é razão. Outras pessoas não caminham muito em fé, fracassam no exercício da fé, porque querem basear a fé na razão. E essas pessoas buscam evidências naturais que Deus operou ou vai operar. Se não houver provas, não há necessidade de fé. E nós sabemos que Tomé, um dos discípulos de Jesus, foi alguém que tentou exercer essa fé natural. Ao ouvir o testemunho que Jesus havia ressuscitado, o que ele disse? Em João capítulo 20, versículo 25. Ele não havia visto Jesus ressuscitado ainda. Mas já esse homem, o Tomé, a fé dele era essa fé racional. O que eu vejo, o que eu toco, aí sim, eu creio assim. Mas olha o que acontece. Capítulo 20 de João, o verso de número 25. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé precisava de uma evidência
que convencesse a sua mente. Mas isso não é fé. Isso não é fé. Você precisa ter fé para me ver aqui na frente? Eu estou aqui. Você precisa de fé para me dar um abraço? Só me dá um abraço. Mas existem pessoas que a fé é assim meio como Tomé. Ele disse, se eu não colocar meu dedo ali, se eu não enfiar a mão junto ali do seu lado que foi aberto, eu não vou crer. Por isso que Jesus, no capítulo 20 de João, verso 29, olha o que ele disse assim. Logo depois que Tomé reconhece, diz no 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Verso 29 diz, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. É diferente, tão diferente. A fé genuína crê na palavra e no poder de Deus. Ainda que as circunstâncias e os fatos apontem para uma direção tão oposta. Mas a nossa base está aqui. Levante a sua Bíblia e diga, a base da minha fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É esta a verdade. Fé não é razão. A fé não é esperança. Porque a esperança, ela é mais ou menos assim. Há muitos que confundem fé com a esperança. Embora essas duas virtudes são importantíssimas da vida cristã, elas são absolutamente distintas. A esperança crê numa possibilidade futura, enquanto a fé agarra-se ao poder de Deus agora. É tão diferente. Se alguém recebe uma oração por cura e no seu coração diz, eu creio que Deus poderá me curar. Deus, ele está apenas o quê? Manifestando o quê? Esperança e não fé. A fé vai dizer, eu creio que Deus já me curou, ainda que eu sinta os sintomas da enfermidade, mas eu creio que ali na cruz, Ele já levou o quê? As minhas dores e as minhas enfermidades. Sabe, a fé opera no agora, ainda que os resultados práticos só se manifestem no futuro, mas você crê. Por isso que Jesus em Marcos capítulo 11, o verso de número 24, traz essa base que você jamais pode se esquecer dela. Marcos capítulo 11, o verso 24 diz, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e talvez será assim convosco. Não, como é que está escrito aí na sua Bíblia? Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, talvez recebereis. Não. Mas muitas vezes na Bíblia do seu coração está assim. Mas o que está escrito aqui é isso. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A ordem, note que a ordem é essa. Creia primeiro que recebeu, e depois você receberá. A esperança crê que poderá receber. A fé crê que já recebeu. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Viva esta verdade. Viva esta verdade. Mas agora você precisa exercer a sua fé sempre de uma maneira tão eficaz. Existe, vocês aprenderam isso, eu sempre tenho que ensinar a fé e a palavra rema. Se nós estamos convencidos de que a fé é a chave para uma caminhada de vitória,
que agrada ao nosso Deus. Nós precisamos aprender a exercê-la em todas as circunstâncias da nossa vida. Há uma dinâmica assim na operosidade da fé, e há posturas que confirmam, transformando-a em poder. Deixa eu explicar. A fé e a palavra rema. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, segure essa verdade. Você tem aqui a palavra. Você tem a palavra. E nós temos que caminhar na palavra. Firmar na palavra. Na língua grega existem duas palavras para a nossa palavra, palavra. Existe a palavra logos, essa palavra aqui, palavra escrita, palavra. Existe uma palavra chamada rima, que é palavra também, mas é uma palavra dada de uma forma específica, numa situação específica, num momento específico. Quando os discípulos estavam no barco, e Jesus foi caminhando em direção aos discípulos, e Pedro questionou: olha, se é o Senhor, então manda, eu quero ir ao teu encontro. E Jesus Cristo disse: vem. Essa palavra é a palavra rema, uma palavra dita direta a alguém numa circunstância. E Pedro foi caminhando em cima de quê? A água ficou dura, sólida? Não. O vento parou? Também não. Ele caminhava em cima da palavra. Ele caminhava em cima desta palavra rema, essa palavra direta do coração do Senhor. No momento quando a dúvida veio, por causa das circunstâncias em sua volta, o cenário era o mesmo cenário. O vento soprava de uma forma terrível, a água continuava líquida ainda, mas ele estava caminhando em cima de quê? Desta palavra. Há uma distinção que você sempre deve fazer na sua vida: conhecer a palavra, viver a palavra, ter a palavra, guardá-la no seu coração de um modo assim muito intenso, mas você precisa ter de uma forma assim bem clara essa compreensão. Fé, quando você lê em Romanos, capítulo de número 10, o verso 17. Romanos, capítulo 10, o verso de número 17, diz assim. Romanos, capítulo 10, o verso 17 diz: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A maneira de você crescer em fé, quanto mais você vai mergulhando nas Escrituras, quanto mais você vai caminhando em cima do que você tem colocado em prática na sua história, aí as coisas vão sendo assim, tão diferentes, tão diferentes. Quando você lê em Mateus capítulo 14, a partir do verso 25, Mateus capítulo 14, do verso 25 até o versículo 29. É o texto que eu mencionei. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa pequena fé aqui não é tamanho de fé, é a duração da fé. Fé pequena não é uma questão de tamanho, que você mede com a fita métrica, mede com o relógio. É diferente. Muitas vezes as pessoas imaginam que a fé pequena é o tamanho dela. Mas não é medida pela fita métrica. É medida pelo relógio. Muitas pessoas abandonam o caminho do Senhor, dizendo assim: Ele está demorando. Ele está demorando. Meu genro, pastor Felipe, sempre tem uma frase: Deus não está demorando, Ele está caprichando.
Ele está caprichando. Sabe, ninguém se importa mais com você do que Ele. Ninguém tem um plano tão maravilhoso para a vida. Tudo aquilo que Ele sonhou, planejou para você. Então você está dizendo, pastor, mas está demorando muito chegar meu casamento. Querido, segue. Tudo que Deus tem para você, Ele tem. E você procure sempre descansar nele, e você vai ver a intervenção tão maravilhosa. Mas a fé exige uma coisa que é atitude, algo que você precisa. Em Tiago, capítulo 2, o verso de número 17. Tiago, capítulo 2, o verso de número 17. Depois de Hebreus, você tem o Tiago. E Tiago, capítulo 2, o verso de número 17, a palavra do Senhor diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obras é morta. E qual é a minha obra? Qual que é o meu suor? É descansar em Deus. O meu trabalho qual é? O meu trabalho é descansar em Deus. Muitas vezes as pessoas acham, é o meu esforço, é por isso, é minha gana. Não. Fé é descansar no Senhor. E a fé se transforma numa confissão, numa proclamação. Igual está escrito aqui em Romanos capítulo 10, o versículo de número 10. Romanos 10, 10, a palavra do Senhor diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando você proclama esta verdade, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Mateus 17, o versículo de número 20. Mateus 17, o versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Algumas pessoas leem isso aqui e dizem assim: mas eu nunca experimentei isso na minha vida. E outros vão dizer sempre: eu nunca vou experimentar isso. Nesta noite, quando você lê, por causa da pequenez da vossa fé, não é no sentido de tamanho, porque ele falou, se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mas enquanto esse grão de mostarda não for plantado, nunca vai virar um pé de mostarda. Enquanto você ficar segurando, dizendo assim, é tão pequenininho, enquanto você não plantar, você nunca vai colher. E a nossa fé, ela tem que desembocar em coisas assim, tão práticas a nossa caminhada, de uma forma tão intensa. Por isso a fé e a perseverança. Vamos nos colocar em pé. Eu chamar vai tomar o lugar deles agora. Eu queria que você abrisse comigo em Judas, capítulo 1. Antes do livro de Apocalipse, nós temos a carta de Judas. Esse Judas aqui não é Iscariotes, não, era o irmão de Jesus. Judas, capítulo 1, o verso de número 3. Você vai batalhar pela fé. Diz assim: amados, enquanto empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a todos os santos. Batalhe pela sua fé, querido. Guarde essa verdade no seu coração. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso de número 7. A palavra do Senhor diz, Paulo no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. E ele disse o quê? Guardei a fé. Guardei a fé.
Não perca a sua fé, meu irmão. Guarde a sua fé. Guarde-a como uma preciosidade. O mais importante que você tem é exatamente a fé. Agora a sua fé, ela vai crescendo, você vai desenvolvendo. Você vai edificando a fé pela palavra de Deus. Você vai edificando a fé pelas experiências que você vai tendo. Você vai edificando a fé à medida que você vai orando no Espírito, falando em línguas. Dessa maneira, quanto mais você ora em línguas, mais você vai edificando o seu próprio espírito. A palavra diz, orando em espírito. Orando em espírito. Orando todo o tempo. E jamais se esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio que todos nós só queremos uma coisa, agradar ao Senhor. Vamos dar nossas mãos, enquanto o El Shammai estiver cantando essa música agora. Eu queria que você pudesse, mais do que nunca, deixar o seu coração no coração do Senhor. Vamos dar as mãos pelos corredores, podem dar as mãos. Sem fé. Vamos. E assim voltarão os que o Senhor
sim, vem alegria de manhã. Oh, sim, ela vem. Oh, ela vem. Oh, sim, vem alegria de manhã. Mesmo quando não pensamos, ela vem. Encha o seu coração de fé. Ela virá. Oh, ela vai vir, creia. Ao raiar do dia. Oh, sim, vem. Pode a noite o choro durar. Sim, vem alegria de manhã. Alegria, ela vem do seu coração. Você tem que acreditar, você tem que confiar, pois ela virá. Oh, ela virá. Não importa o que você estiver passando, em todas as áreas, em todas as situações, creia, 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 creia. Oh, ela vem. Alcançarão gozo e alegria. Por um momento, coloque suas duas mãos sobre seu peito. Feche os seus olhos. Queria que todos estivessem em pé nesse instante, ninguém assentado, todos em pé, todos com os olhos fechados. Feche os seus olhos. Você ouviu nesta noite, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é um sentimento. Fé é uma linguagem do Espírito. A única maneira de ligarmos a Deus é através de Jesus, o seu Filho. A palavra diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E é pela fé, não é um sentimento, mas essa linguagem espiritual. A palavra diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você que já experimentou a salvação, a sua fé, cada dia pode crescer mais. Quanto mais você exercitá-la, é como exercitar seus músculos físicos. Quanto mais você exercita, mais forte você vai ficando. Davi, antes de lutar com o gigante, em fé, ele já havia matado um leão, já havia matado um urso e mataria os gigantes. Pela fé, as muralhas de Jericó ruíram. Pela fé, o mar vermelho se abriu. Pela fé, pela fé. Nessa hora, você que ainda não desfruta da certeza da sua salvação. Quem sabe você já veio tantas vezes à igreja, mas até hoje não tomou Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você esteja raciocinando como será. Tudo que Ele deseja é que você atenda o convite dEle quando Ele disse:
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É no ato de fé, quando você o toma como seu Senhor e Salvador. Ou quem sabe você é alguém que, como filho pródigo, abandonou a casa do pai, foi para uma terra distante e tem dificuldade de voltar, achando que o pai tem pedras nas mãos para julgar em você. Talvez você esteja querendo, como filho pródigo, ser apenas um servo na casa do pai. Mas o pai não quer mais um empregado, o pai quer um filho, quer perdoar, quer restaurar a sua vida. Em fé, vamos orar. Com seus olhos fechados, vamos nos identificar com todos os que estão aqui e potencialmente com milhões que nos assistem pela TV. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei pela fé, porque a tua palavra diz que eu preciso crer que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Eu busco a minha salvação. Eu reconheço que sou um pecador, mas agora eu abro o meu coração. Arrependido eu te peço, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu que andava contigo, mas me afastei. Agora eu volto pela fé, buscando novamente o meu lugar em tua casa. Continue com os olhos fechados. E eu quero fazer uma oração agora, você não vai repeti-la, mas eu quero orar por você. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu te tomo como meu Senhor e Salvador. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, por você eu quero orar. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte, que você levante aí no seu lugar uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Levante bem alto a sua mão. Isso, pode levantar. Eu estou vendo tantas mãos erguidas na galeria, aqui no térreo. Levante bem alto a sua mão, mais que você puder. Isso, eu quero ver a sua mão erguida, tantas mãos. Agora eu vou fazer algo, pode abrir os olhos. Nós somos uma família, não tenha constrangimento nenhum. Nosso coração é cheio de amor por você. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, enquanto nós vamos cantar a música Pela Fé, eu quero que você saia do seu lugar, lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Venha até aqui, eu quero orar por vocês. Esta é a hora de Deus. Esse é o momento do céu para todas estas vidas. Assim. Pode vir, deixe seu lugar e venha. Essa é a hora de Deus para você. Pode vir, vem, 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 vem. Posso clamar. Essa é a hora de Deus para você também na sua casa. Não sei onde você me assiste. É o momento de você entregar seu coração a Jesus. É o momento de você se reconciliar com Ele. Faça isso agora. Não deixe para amanhã. A palavra diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçai o vosso coração. Se entregue a Ele. Tome-o como seu Senhor e Salvador. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Você pode ligar. Queremos orar com você e por você. Faça isso, mas faça agora. Pela fé,
Vocês que estão aqui podem ficar em pé. Chega aqui bem próximo de mim. Vocês ouviram a palavra de Deus dizendo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Chega aqui bem próximo de mim. Podem chegar, podem chegar. No momento quando você falou assim, pela fé, Jesus entra na minha vida. Ele entrou, nunca mais vai sair. No momento quando você disse: eu volto para os caminhos dele, ele te recebeu, te abraçou, e tudo será tão novo na sua história. Igreja, estenda as mãos aqui. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligo destas vidas todo o poder das trevas. E ligo a Deus cada um desses corações com o teu coração, pela fé, que eles possam experimentar a graça do perdão, da restauração, da vida eterna. Que tudo seja novo para eles a partir de agora, trazendo a paz verdadeira em teu nome. Amém. Olhem para mim. Você não vai sentir nenhum arrepio, ainda possa ter, mas é algo pela fé. Um fardo foi arrancado de você. Sua vida zerou. A partir de agora tudo é novo para a senhora. Tudo. O ontem virou ontem. Diante de vocês existe um novo caminho, uma nova vida. E nessa nova vida o Senhor disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Você vai viver agora debaixo da mão poderosa do Senhor. Amém?